Poxa, é sábado, domingo, final de semana, dia 31 de maio. E claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mensal sobre tecnologia. E no episódio de hoje, espaço, eco, 8 GB e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Aproveitar esse sábado de manhã para fazer um cast. E começando com uma pergunta que fizeram a respeito do Apple Watch, já que tá todo mundo em casa, associado à faxina e atividade física. Como foi uma pergunta em privado, vou manter o anonimato. Tava aqui em casa, Coca, fazendo faxina, e aí o Apple Watch, tava no pulso, iniciou aquele monitoramento de atividade. Deu 60 calorias fazendo a faxina. E aí, para testar, depois eu iniciei uma atividade física, outro, na faxina não tá na categoria, e foi a mesma faxina, o mesmo jeitão, deu 200 calorias, né? Como é que pode isso? Então, primeira ressalva, qualquer medição, seja ela qual for, só tem valor junto de um especialista ou junto de um contexto, mesmo que seja batimento cardíaco. Coca, mas o meu batimento cardíaco aqui tá 60, mas 60 é muito ou pouco? Qual é a sua atividade física? Qual é a sua capacidade pulmonar? Qual é a eficiência do seu coração? Você usar isso para traçar paralelos, comparativos com outros batimentos cardíacos, não é para isso, é para você ter um parâmetro. Poxa, agora aqui como é que tá a situação? 60. Esse ambiente, essa configuração é uma configuração de 60 batimentos por minuto. Quando eu tô numa outra condição, tô mais estressado, tô cansado, tô descansado, sei lá, barriga cheia, barriga vazia, tô fazendo exercício, acabei de fazer exercício, tô prestes a dormir, vai ter um outro batimento cardíaco ou não, sei lá, vai saber. É um parâmetro para você saber quando que tá fugindo da norma. Tô dizendo isso porque eu não tenho a menor ideia de quantas calorias se gasta fazendo atividade física. O que eu sei, tecnicamente, é o seguinte: o Apple Watch tem um parâmetro para iniciar, para reconhecer que você está fazendo um exercício. Acho que são 120 batimentos por minuto. Você tem que virar esse patamar e você tem que ter uma movimentação. Eu diria aqui que também são 120 passos por minuto, mas isso tá me parecendo muito. Talvez aí uns 90, 100. Tem um pace específico, né? Um ritmo que eu cheguei a ativar, mas não lembro agora. E essa atividade automática é como se fosse uma caminhada. Caminhada aqui é aquela caminhada que você dá, não é andar. Caminhada é aquela caminhada que você dá, que coloca roupa de academia, meia, tênis e caminha com ritmo. Então, o que o Apple Watch faz? Cruzou vou simplificar, chamar de 120 batimentos por minuto. Aí você entendeu que tem um quê de movimentação também. Cruzou esse limiar de 120 batimentos por minuto, ele, registra aqui a atividade física, registra o movimento e calcula, em função das informações que ele está tendo, movimento, batimento cardíaco, qual é o gasto calórico e salva isso. Quando você abaixa dos 120, quando você sai daquele patamar de atividade física, ele para de contabilizar. Então, digamos, você começou a tirar o pó. E aí, tirar o pó, você se movimenta, né? Vai, mexe aqui, mexe ali. E, digamos, entrou nesse limiar de 120 batimentos por minuto. E depois que você tirou o pó, você vai varrer. Só que varrer é mais tranquilão, é mais devagar. Aí você sai nesse limiar, não vai contabilizar. Aí depois você mudou de cômodo e igual tá tirando pó. Acelera de novo, cruza os 120, ele registra. Depois você vai varrer, aí não registra. Já quando você inicia uma atividade física, marcando o outros, que é o equivalente a uma caminhada, naquele patamar ali que eu falei, né, de 120 batimentos por minuto, aquela caminhada acelerada, de roupa de academia, meia e tênis, você vai tirar o pó e vai contabilizar como se fosse a caminhada, vai varrer, vai contabilizar igual como se fosse a caminhada, mesmo que você esteja num ritmo mais baixo de 120, e a varrida não foi contabilizado no automático, porque você saiu do limiar, então já tem aí uma diferença. Por isso que uma atividade iniciada manualmente sempre vai ter um consumo calórico maior ou igual ao automático, porque no automático com frequência a gente baixa, a gente sai do limiar. Já no caso do outros, a fórmula de cálculo vai ser, né, tantos passos por minuto, aqui, né, o pace, sabe-se lá o que a Apple leva em consideração, e vai fazendo os cálculos conforme as variáveis. 130, 150 batimentos por minuto, inclusive quando você sai do patamar, fica abaixo do que eu chamei, né, de 120, tá lá com 100, você vai sim ter um gasto calórico menor, mas vai ser contabilizado
utilizado. Por isso que dá essa diferença. Se você quer saber o quanto de energia você está gastando na sua faxina para fazer um comparativo, eu diria, escolhe uma modalidade, acho que outros é uma boa, e inicia sempre manualmente o exercício. Você vai ter uma noção do tempo que você leva faxinando. Essa semana eu levei 1 hora, essa semana aqui eu levei 1h15. E além disso, você vai ter o consumo calórico. Você vai poder dizer, poxa, hoje eu cansei de faxinar. Então tá aí o motivo dessa diferença. Notícias. Coca-Tech. Era sábado, mas já virou domingo. Tava vendo aqui que saiu um Raspberry Pi 8GB, $75, e nessa eu vejo que saiu uma atualização pro Raspbian, sistema operacional do Raspberry Pi, que agora não se chama mais Raspbian, agora é Raspberry Pi OS. Bonitinho o nome, né? Mais simpático. E aí eu resolvi instalar, vou instalar aqui pra ver se tá tudo certinho, se tinha alguma novidade. Tinha, já saí fazendo uns microajustes no hackeando o Raspberry Pi. Claro que eu fiz isso com backup, né? Era o momento de aquela sincronicidade. Fiz o backup, aí aproveito o teste do backup. Testei o backup, tava funcionando tudo direitinho, mas aí depois que eu instalei, eu resolvi fazer do zero. Não, vamos fazer do zero, claro que puxando os dados, mas para garantir que os comandinhos, né, e rever também todos os comandos e, olha, azeitado. Não vou dizer que tá tudo funcionando, porque o overclock ficou meio esquisito agora. Era uma bagunçada no overclock, mas de resto, azeite puro. E o que eu vou destacar, claro, desde a última vez que a gente conversou, é o seu Elon Musk mandando gente pro espaço, literalmente. Sucesso. Era pra ter sido na quarta, mas o tempo não permitiu, ficou pra sábado, foi sucesso. Os 2 astronautas chegam hoje, domingo, na ISS. E agora tem que, né, sempre que você fala de alguém que é questionável, você tem que fazer as reservas, senão você tá concordando com o cara. Então, por mais que a gente tenha reservas, a personalidade do Elon Musk, né, já falei isso várias vezes, eu não vou casar com o Elon Musk. Eu quero que o Elon Musk faça exatamente isso. Jobs também era uma personalidade altamente questionável, junto de várias outras. O Zuck, nem falar. A diferença é que o Zuck tem carisma zero, né? Esse é um ponto contra ele. Todos inteligentíssimos. Jobs, sim, tinha muito carisma. O Musk, ele tem um carisma até a segunda página. É meio assim. Mas vale a pena dar uma olhada na SpaceX, na história da SpaceX, nas decisões da SpaceX. É tudo automatizado. Desde 2011, 2012, foi o primeiro voo de suprimentos para a ISS. Esse agora foi o primeiro tripulado. Já tinha sido feito o teste ano passado de acoplar o módulo em questão, os astronautas, foi tudo direitinho, mas vale a pena dar uma olhada na SpaceX. Por que o Elon Musk decidiu entrar nesse mercado? O que ele viu nesse mercado? Não, peraí, estão fazendo muito caro aqui o voo. Eu consigo fazer um voo mais barato. E conseguiu fazer um voo mais barato do que existia na época, aplicando a metodologia de escala do Vale do Silício, que ele conhecia, vamos chamar assim. Claro que houveram diversos percalços, mas hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, né, do que é a SpaceX, você fazer um voo espacial é treta, você tem uma radiação que você não tem aqui, não é como se fosse um carro, qualquer coisa, você segura no volante, assume o controle, deu algum ruim, você para e pede socorro. Como é que você faz isso no espaço? Não tem isso, tem radiação no espaço, você deveria ter toda uma proteção dos equipamentos para que você não tivesse interferência, só que isso deixaria tudo muito caro. O que o Elon Musk fez? Redundância. Em vez de ter um sistema, claro que tem blindagem, mas não é aquela blindagem absurda de radiação, tem uma coisa assim muito mais barato, e colocou 3 controladores de voo, 3 chips que fazem o controle. Eles fazem as contas, mandam para um outro carinha, ele recebe a conta dos 3, vê se deu alguma divergência. Opa, deu ruim aqui, você sai pra lá, vou ficar com esses 2 aqui que baterem igual. Vale a pena dar uma espiada. As dimensões astronômicas, você vê lá 10.000 km por hora, uma velocidade absurda. Entretanto, curioso, a ISS está a uns 400 km de altitude, e vão ser coisa de umas 15 horas de voo, porque, né, não é uma linha reta, é uma parábola, enfim, vale a pena dar uma espiada. E já que falei de seu Elon Musk, o nome da criança, que não pode falar nem filho nem filha, né, um gênero indefinido, gente não sabe, a criança do Elon Musk, o bebê novo, vai ser Shai, é a pronúncia, e vai ser exatamente aquele X, o AE, achei que iam tretar por causa disso, mas a Califórnia não tretou, o A-12 é que teve que mudar, virou A-XII, virou 12 em romanos,
e o sobrenome Musk. A pronúncia é Shai, aceitaram o AE, não faz parte do inglês, alfabeto do inglês moderno, mas né, tá presente no inglês antigo. Fico pensando se todos os bancos de dados vão aceitar o AE. Festa de Natal vai ser só os casos do Shai contando como não conseguiu fazer cadastro no banco de dados. Outra coisa também é que chegou aqui no Brasil o Echo Dot, aquele que tem a tela com LED. O Echo Dot de entrada, preço oficial 350, mas você consegue fácil por 250. E com relógio sai por 450 e tá na promoção por hora. Acredito que a gente vai encontrar fácil por esse mesmo preço que tá agora em promoção, R$350. A diferença é a telinha de LED. Para quem gosta de relógio, é uma diferença. Que horas são? Quer ter essa informação rápida só no olhar? Vale a pena, apesar que eu acho R$100 por uma telinha de LED bem caro. Você pode, além da hora, perguntar temperatura. Aí mostra a temperatura, coloca um timer, né? Tá cozinhando alguma coisa ali no fogão, quer ter uma noção do tempo que falta. Isso é uma coisa bem legal, né? Que nem micro-ondas, você vê aquele contador ali, o tempo que leva pra comida ficar pronta. Eu curto. Talvez eu seja só guloso, mas eu curto. Aliás, uma coisa que eu nunca entendi. Termina o micro-ondas, ele apita, né? Pip, onde você estiver na casa, você ouve o micro-ondas apitando. Mas a máquina de lavar não. A máquina de lavar termina e morre, fica no silêncio. E eu vou te falar, a chance de eu esquecer a minha comida no micro-ondas é beira a zero. Agora, deixar a roupa embolorando lá uns 3, 4 dias, isso aí é fácil. E já que tô falando da Amazon, tem mais um livro do Snowden, não exatamente dele, mas contando histórias dele, Dark Mirror, onde ele mostra como a NSA faz o mapeamento da rede social, como é que cruza as informações. Dark Mirror com Snowden, né, mostrando mais esse monitoramento estatal. Falando de monitoramento, rede social, treta enorme, bem parecido aqui no Brasil com os Estados Unidos, associado a fake news. Nos Estados Unidos, o Trump falou algo impreciso e pela primeira vez, como aconteceu aqui no Brasil, onde falou, Bolsonaro, isso aí é fake news. Eles dão um nome mais bonitinho, né? Conteúdo duvidoso. Não lembro aqui o termo que eles usam. E aí o Trump falou, vocês estão querendo fazer fact-check em cima de mim? Então, peraí, pelas leis, aí tem um nome bonito lá das leis, mas o ato da comunicação, Communications Decency Act, quem distribui a informação não é responsável pelo conteúdo. Se alguém fala alguma coisa, é responsabilidade de quem falou. Eu processo quem falou, não, no caso, o canal, que aqui seria a rede social, que seria o Twitter. Então o Trump falou, então vou fazer o seguinte, primeiro ele esbravejou, falou, vou lançar aqui uma ordem executiva para regulamentar as redes sociais e talvez até fechar as redes sociais. E aí lançou essa ordem executiva, onde ele diz o seguinte, se você tá se responsável, colocando aí o selo de fake news, se você tá validando o conteúdo, então você também é responsável por esse conteúdo. Retiraria a rede social de um mero canal, de uma comunicação e transformaria em mídia, como se fosse uma revista, logo, portanto, podendo ser processada. Deu nesse aspecto um checkmate no Twitter, dizendo, ou você vai ser liberdade de expressão, ou você vai deixar falar não só aquilo que eu quiser, mas deixar correr solto e acabar com esse esquema de fact-check, ou você vai entrar num abalroamento de processos. Como se já não fosse o bastante, segunda-feira, se eu não me engano, um policial branco ficou com um joelho na garganta de um negro que já estava imobilizado e morreu. Só que isso foi registrado em vídeo e tá uma comoção nos Estados Unidos, isso em Minnesota, tanto que o Google adiou o Android 11 Beta, ia acontecer 3 de junho, e falou, não, aguenta aí, vamos ver o que a gente vai fazer. O governo de Minnesota é mais à esquerda, e aí o Trump, resolve esse negócio aí. Se você não resolver esse negócio aí, vou chamar os militares, sabe aí que quando começa o looting, né, vem o shooting. E aí de novo o Twitter entrou e colocou incitação de violência. E esse é o panorama. Questão de violência é a parte da história de fake news. Já houveram outros tipos de protestos nos Estados Unidos, digamos, mais alinhados ao Trump. E ele falou, que é isso, a galera ali tá só, né, protestando, tão de boaça. E agora, né, quer chamar as forças militares e, enfim, é como se lançasse uma escavadeira contra o seu próprio povo. Não é assim que se negocia, então é uma incitação à violência. E o meu posicionamento em relação a isso, você sabe, sempre a favor da liberdade, lembrando que a liberdade de
um termina quando começa a liberdade do outro. Então, se houve um estudo, um consenso, olha, incitar a violência é ruim, não vai rolar a incitação da violência. Acho que isso é mais ou menos consenso. Por outro lado, é o Trump, é o presidente dos Estados Unidos. Ele está se comunicando direto, não tem um assessor. Quando fala o presidente da República, você tem um discurso que é revisto e escrito por zilhões de pessoas. Não, ali é o Trump no Twitter, sem filtro. Olha que celeuma. Pessoalmente, isso significa exatamente nada. Eu sou favorável. Esses líderes, a gente saber o que eles pensam. Eu quero que eles falem de fato. Não estou dizendo que eu concordo, mas eu quero saber o que aquele cara pensa. Eu quero saber das pessoas que estão no meu entorno quem é racista. Porque uma vez sabendo quem é, eu posso me posicionar, fazer alguma coisa. Agora, quando a pessoa fica na moita, como é que a gente faz? A gente não sabe quem tá ali, a gente não sabe como lidar. Mas esse sou só eu e é um ponto fora da curva. Porque hoje a gente vive num momento onde o fato já não importa mais. Cada um enxerga o fato de acordo com a sua própria visão. Eu falo isso, os dois lados. Falou de fake news. Fake news vem até de um clickbait, de uma frase fora do contexto e os dois lados fazem isso. A grande mídia faz isso, faz muito isso de clickbait, que não começou hoje, começou há muito tempo, que é potencializado pelas redes sociais. Saiu o próprio Facebook, fez um estudo falando, olha, eu tô notando aqui que o algoritmo ele tá causando uma divisão entre as pessoas. Isso foi em 2015. Aí o que o Zuck fez? Guarda esse estudo aí, não quero saber desse negócio não. Isso só bate naquilo que eu falo. O Zuck sabe exatamente o impacto que o Facebook causa na sociedade. E ele tá dando uma de João sem braço, tá ali. O que vocês querem que eu faça? Ele não tá se entregando, né? Ele fica ali, sem se posicionar, sem mostrar o potencial do Facebook nesse sentido, fica ali e, tá, vocês querem aqui, o que eu faço nessa história do Trump? Ele falou, olha, eu não acho que as redes sociais deveriam ser o árbitro da verdade, decidir o que é verdade ou não. Aqui no Brasil, tirando o STF, só pra constar, sempre te amei, não vai pegar minhas coisas aqui não, hein? Sempre concordei contigo, hein, STF? Saiu fazendo uma apreensão, vamos colocar assim, numa galera mais ativamente militante, e tá rolando um projeto de lei, vai ser votado dia 2, terça-feira, é a Lei da Transparência na Internet, nome bonito, Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, onde se criminaliza a fake news, bate de frente com o Marco Civil, onde a plataforma não é responsabilizada pelo conteúdo. Agora, você reclamou com a plataforma, tem que tirar do ar, o que é polêmico, o Supremo tá para analisar isso, rever o Marco Civil, mas hoje, né, é o que tá aprovado, você notifica, mas é só algo que é contra a sua opinião. Eu sou do Supremo, que um dos postos mais poderosos desse país, vitalício, e aí alguém fala alguma coisa contra você vai lá e dá uma canetada. É de uma desproporcionalidade. Enfim, mas STF, sempre te amei. Tem a questão de conta inautêntica. Peraí, é bot que tá fazendo isso aí, né? Como é que é? Se você tiver uma conta de rede social com automação, você tem que dizer, olha, aqui usa automação. Eu, por exemplo, lá postando as coisas do cocatec.com.br no Twitter é automação. Teria que ter uma declaração. Não sei, viu? Essa lei tem um cheirinho de Covid, né? Então vamos empurrar essa lei e ver o que acontece. Assunto fake news. É debate no mundo inteiro, você não tem um consenso, ninguém conseguiu resolver o problema. Acredito que essa lei igual não vai resolver. E pior, fazer um paralelo aqui com o Covid. Se a gente pegar a curva das fake news, não tá descendo. Muito pelo contrário, tá cada vez mais acirrado. Basta ver o que tá acontecendo no mundo inteiro. Praticamente, né, o Trump impede guerra com o Twitter. Claro que aí é batalha de gente grande, você tem todo um arcabouço jurídico. Peraí, é o Trump, pessoa física, mas é presidente dos Estados Unidos. É a conta pessoal dele, não é a conta do presidente. Por outro lado, você tem a liberdade de expressão, que é um conceito muito forte pro americano. Já estão dizendo que a ordem executiva é inconstitucional. Aqui no Brasil, a gente não tem esse conceito de liberdade ainda. Independência, que seria um representante da nossa liberdade. Como é que é a comemoração da independência? Já reparou? Não é o povo indo pra rua, é desfile militar, né? Isso diz muito do Brasil. E acrescenta também que iniciou o julgamento do bloqueio do WhatsApp pelo STF. Se pode ou não fazer bloqueio do WhatsApp quando ele não fornecer dados. E, a princípio, ele nunca vai fornecer dados, porque é criptografado ponta a ponta, não teria como fornecer os dados, não teria um grampo telefônico. E a ministra Rosa Weber falou que pode sim ter bloqueio de WhatsApp, mas única e exclusivamente se os dados não estiverem armazenados no Brasil. Ou seja, se o WhatsApp não fornecer os dados, ok, não vai ser bloqueado. Mas peraí, onde é que tá o dado? E o dado não tá no Brasil? Então pode ser bloqueado.
E eu fico na dúvida qual é o raciocínio ali. Se é, no final das contas, contra ou a favor do bloqueio do WhatsApp. Por quê? Olha, eu sou favorável ao bloqueio do WhatsApp. Então, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar aqui um ponto que eles não vão ter como dar um migué de criptografia para bloquear. Ou o contrário, eu sou contra o bloqueio, então vou falar que eu sou contra o bloqueio, mas vou ressaltar, já que eu tô falando em nome da lei, que o dado tem que estar aqui no Brasil, né? Fiquei em dúvida. A leitura geral é que ela foi contra o bloqueio. Notícia boa de Covid. Apple é uma empresa confiável, tá fazendo a reabertura das lojas num modelo coerente, numa proposta bacana. E outra empresa confiável nesse cenário é a Disney. Se eu tivesse que pensar duas empresas que, sim, têm seus problemas, mas que dão um trato legal no cliente, seria a Apple e a Disney. E a Disney tá planejando fazer a reabertura dos parques agora dia 11 de julho. Já abriu Xangai, já abriu Disney Springs, seria agora a Disney, entre aspas, clássica, Magic e Animal Kingdom no dia 11 de julho, Hollywood Studio e Epcot dia 15. E abrindo as lojas, abrindo os hotéis, os resorts, tudo. Porém, gradualmente, com distanciamento, né? Seguindo todas as regrinhas. A gente é favorável ao livre mercado, mas sempre quer pagar menos. Aumenta o preço, a gente vai lá e reclama. Tá no colo do nosso presidente um projeto para segurar, reduzir a taxa dos aplicativos de iFood, de Uber, e aí entram todos na categoria. O Card falou, faz isso não, isso aí pode ter consequências negativas. Um ponto para registrar é que a gente nunca pediu tanta comida. Uber, não vamos segurar, acho que a gente não tá andando tanto de Uber, acho que nem de patinete e bicicleta a gente tá andando, porque o Uber andou fazendo reciclagem, né? Abandonou, usando um termo mais técnico. E lembra, né? De alguma maneira são transportes individuais, mais bacana do que transporte coletivo. Falando de Uber, segunda-feira agora, dia 1º, vai ser inaugurado o primeiro centro de higienização de carros, tanto para motorista quanto para entregador. Pode ser moto também, mochila, mas nunca se entregou tanta comida, a gente nunca pediu tanta comida por aplicativo e ainda assim as contas não estão sendo pagas. Ó a treta aí. Falando de conta paga, bandeira verde na conta de luz. Até o final do ano, a gente tá mais em casa, né? Vai gastar mais luz, não tem jeito. Boa. Google congelando, enterrando, né? Mais um de seus projetos. Ok, Google tem essa história. É o Hire, aquela proposta de plataforma de contratação. Até entendo porque a contratação agora, mas não é um momento, né? Seria uma boa se o Google tivesse lançado um pouquinho depois. Acho que a gente precisaria de uma plataforma assim, mas na prática o Google já viu que a galera não tá usando, faz aquela ponte com a empresa, mas né, o próprio Google tá cortando custos, encerrando 2.000 postos de trabalhos temporários e galera de contrato, não os, entre aspas, carteira assinada, usando uma nomenclatura brazuca, 2.000 contratados terceirizados, ficando sem o trampo. Falei do CAD, a Claro tinha falado, não deixa a TIM se juntar com a Vivo não deixa rolar esse compartilhamento da infraestrutura, mas o CAD falou, não, tá de boa, pode rolar. PayPal, aqui no Brasil, tá com uma proposta de empréstimo para empresas, microempreendedor, pequeno empreendedor, é uma parceria com a Capitalis, acho que é assim que pronuncia, e depois deve chegar também às pessoas físicas. PayPal, com essa entrada das fintechs aqui no Brasil, deu um boost bom. Antigamente, a taxa era mais alta, você para sacar tinha um valor mínimo para não pagar a taxa, senão tinha que pagar R$3 de taxa no saque. Concorrência que chama, né? De Apple, acho que eu não cheguei a falar que saiu um iOS 12.4.7 para os modelos anteriores, para os modelos mais antigos. Atual é a 13.5 e para iPhone 6, 6 Plus, 5S, o iPad Air primeira geração, Mini 2, Mini 3, o Touch de sexta geração, que não pegam a iOS 13, tem a 12.4.7. Eu falei 12.7, né? Eu acho, mas é 12.4.7 de fones. Agora a gente tem Powerbeats Pro coloridos, é igualzinho ao do ano passado, o preto, só que agora você consegue em amarelo claro, rosa claro, azul claro e vermelho. Usar Canon como webcam, agora você consegue fazer também no Mac. Saiu o Utility, Webcam Utility para Mac. AirParrot chegou na versão 3. AirParrot é bacana para os Macs mais antigos, caso você queira fazer AirPlay, pegar a tela do Mac e jogar via AirPlay. Não é um receptor AirPlay, é um envio AirPlay que está presente nativamente nos Macs mais modernos. Newton Mail vai continuar existindo, esse Cloud Magic, aí virou Newton, era gratuito, meio pago, e aí foi comprado pela Essential, que morreu em fevereiro. Eu acho difícil de confiar num aplicativo assim. Por outro lado, é um aplicativo que não morre, né? Você confia porque é Highlander, não morre o danado. Mas eu usava o Cloud Magic no Android, era perfeito no Android, mas depois disso perdi a confiança. Falando dessas novidades, o WatchOS
iOS, o 6.2.5, tem o Pride, os watch faces, e tem uns bonitos, hein? A pulseira eu achei meio assim. A pulseira ali, né? Eu achei meio assim. A Apple se pronunciou oficialmente, falou que ela é feita à mão, tem a máquina assim pra fazer a compressão, whatever ali e tal, e tem as variações, porque fica não fica retinho, né? Fica meio assim. Pra mim, beleza é um conceito matemático, é simétrico. Eu não curti não, mas os watch faces eu curti. macOS 10.15.5, backup bootável, né? Você que usa o Carbon Copy Cloner, não tá rolando. Talvez seja bug, talvez seja uma trava de segurança para impedir que a galera tenha acesso ao sistema. Aguardemos. De relógio, pintaram supostas novas pulseiras de couro. É como se os gominhos ficassem mais fininhos e agora você tem uma linha completa ao redor dos gominhos. É como se fosse, sabe, cápsula de remédio? Como se fossem essas cápsulas, como se fosse uma sequência de quebra-molas. As pulseiras de couro, te falar, nunca me encantaram, pra dizer a verdade. Essa também achei assim. A Belkin que lançou uma caixinha de som que eu achei bacana. É uma caixinha de som sem fio, com um dock pra você colocar o iPhone, dock T. Imagina um HomePod assim, e ainda coloca o Apple TV junto, e o AirPort. Só não imagina o preço aí não, mas imagina só a funcionalidade. O que mais? Já tem suposto esquema de câmeras pro iPhone 13, sem sombra de dúvidas, né? Vão ter 5 câmeras. Teria o quadradinho de hoje com uma câmera a mais, então teria o quadradinho, o quadrado mágico com 4 câmeras, hoje são 3. Acredita-se que o iPhone 12 tem essas 4 câmeras, ou 4 furos, sendo o quarto o LiDAR, e teria mais um embaixo, a parte desse quadrado mágico. Sabe a câmera simples de iPhone? Então, uma abaixo, alinhado à borda lateral do iPhone. Ficaria uma coluna de 3 e uma coluna de 2, bem assimétrico, né? E você sabe o que é beleza pra mim, né? Rolando um papinho que o iPhone 12 ficaria do jeito que a gente conhece hoje, com porta Lightning. Entretanto, porém, para 2021, sumiriam as portas físicas. Ah, Coca, mas e a conexão? Como é que fica? Então, teria, caso necessário, um Smart Connector. E aí, é meio assim você imaginar um Smart Connector, porque ele acaba sendo magnético. E eu quero jogar a tela do meu iPhone na TV. O cabo precisa ser mais firme de alguma maneira. Eu tenho CarPlay. Você não troca tão facilmente assim o CarPlay com fio para um sem fio. Por mais que você tenha adaptadores sem fios. Caixa de som eu nem vou falar. Aquelas caixinhas de som Lightning já morreram. As de 30 pinos morreriam as Lightning. A gente tem sem fio. Jogar para TV, ok. Tem o Apple TV. Mas ainda assim, tem algo. Eu concordo. Eu olho pro futuro. Eu vejo um iPhone sem porta, sem conexão. Acho que combina com ele. Mas nesse momento, acho que a Apple com certeza sabe, né? O tanto que a gente conecta ou desconecta o Lightning, o tanto que a gente usa os acessórios. Talvez ela olhou, pouca gente usa. Fica uma vibe meio USB-A, USB-C. Não, agora vai ser USB-C e se vira aí. O 30 pinos durou ali uns 10 aninhos. A gente tá seguindo o rumo de 10 aninhos de Lightning. Talvez esteja na hora. Eu pessoalmente sentiria falta. Gravo um vídeo no iPhone, vídeo grande, ali 10, 20 gigas, transfiro por cabo, muito mais rápido. É inviável de ser pela internet, de upar e depois baixar. É um dia upando, sei lá, o tanto de tempo que leva, independente da banda, porque é um upload extremamente lento. Se eu fizer um envio direto via Wi-Fi, dá pra fazer, mas ainda assim é lento. Por cabo, é lento também, né? Ali em 5 minutinhos, termino o vídeo, conecto o cabo, transfiro, vou fazer outras coisas, aí quando volto, foi transferido. Coadunando com isso, rolando um papinho, seu Místico falou que o iPhone 12 talvez não venha com os AirPods, né? Uma maneira... Isso é outra questão, né? Como é que você ouve música com teu iPhone? Teria que ser com um fone sem fio. Galera audiófila que tem o fone bacana com fio, não vai ter a mesma qualidade sem fio. A Apple vai dizer, então, sabe o que é? Você já ouviu uma música digitalizada, porque o conector é digital, tinha ali um processo de conversão e já era nível que eu tô conseguindo manter aqui com o sem fio. Então tem esse adaptador aqui sem fio, né? Já que citei os AirPods, o Greg Chefão, de marketing de produto, falou que a Apple, para os AirPods, tirou o molde, mediu modelo 3D de várias orelhas para garantir que ia ficar bacaninha. Nos AirPods Pro, levou isso a um outro nível, foram muito mais tipos de orelha para garantir que não caia do ouvido. É uma coisa bem óbvia, né? Mas vale a pena registrar o óbvio. É um iPhone, tem que saber o tamanho médio da mão, largura, o alcance do polegar, e é mão, né? Uma coisa mais genérica. Orelha tem diversas partes
particularidades, muito difícil de um modelo que sirva para todo mundo, mas ao menos a Apple tá tentando. Outra coisa também, tinha uma opção de você... tem uma nova atualização, aí fica aquele badgezinho dizendo que você tem uma atualização de sistema operacional, e você podia desabilitar aquela notificação de um comandinho de terminal, e agora não tem mais. Em alguns casos, você tem que manter a versão antiga, por exemplo, o software que eu estou usando é 32 bits, como é que eu atualizo para 64? Isso só é válido, quer dizer, só não é mais válido a partir da 10.15.5. Eu não sou um early adopter, eu quero esperar 2 builds para garantir que a versão tá madura, eu quero pegar uma versão, o pessoal chama, old stable. Como é que eu faço para manter essa versão? Vai ficar aquela notificação? Apple, sendo Apple, de alguma maneira, Apple é uma empresa de tecnologia para quem não gosta de tecnologia. O iOS 14 que vazou, anda rodando por aí desde dezembro, teria vindo de um iPhone roubado, um iPhone de desenvolvimento, foi roubado, vendido por milhares de dólares na China e acabou caindo em domínio público mais ou menos em fevereiro. Extraíram o código e publicaram, por isso que a gente teria tanta informação sobre o iOS 14. Ver como é que fica, isso em tempos de Covid. A Apple falou, em função da Covid, que vai nas autorizadas dar um auxílio em função dos gastos relacionados à Covid. Peraí, não teve que fazer higiene, proteção, máscara? Pode deixar que eu banco. Boa. Outra coisa que eu achei curiosa, no campus da Apple em Austin, ela tá colocando quarto de hotel, 192 quartos de hotel. Esse campus começou a ser construído no final do ano passado, deve estar concluído em 2022 e não tinha essa previsão de hotel. Austin é uma Texas, é uma alternativa ao Vale do Silício. Tem a South By. Se de alguma maneira a galera quer ficar um pouco mais independente da China, parece que também querem ficar um pouco mais independente do Vale do Silício. Agora, curioso, quarto de hotel. Não tem nenhum campus da Apple com quarto de hotel. Fazer de repente ali uma central de treinamentos, tem que treinar, vai pra Austin, tem 200 quartos de hotel lá te esperando. Que fique claro, isso para funcionário, não é para visitação, um hotel aberto. O que mais? Apple comprou uma empresa canadense, uma startup canadense, para dar um boost na Siri, a Inductive, vamos combinar que precisa e muito, de óculos, não relacionado à Apple propriamente tal, mas aproveitando que eu tô falando de startups, a Magic Leap, que seria o sucessor natural de Google Glass, HoloLens, vem fazendo água e estaria à venda, tudo mais. Inclusive, o seu chefão, o CEO Ronnie, saiu. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. A marca registrada do iPhone aqui no Brasil, que seria da Gradiente, que não usou aquela treta toda, por hora, tá favorável para Apple, mas a Gradiente levou pro Supremo. É aquela coisa meio de patent troll, Acho que eu posso fazer uma grana aqui, vou tentar. Quem também tá processando a Apple é o irmão do Pablo Escobar. Ele sempre apronta, fez um foldable, que era o Galaxy Fold empacotado, era um white label do Samsung Galaxy Fold. Ele tá processando a Apple porque uma pessoa teria descoberto a localização dele através do FaceTime, de uma ligação de FaceTime. Microsoft falou um pouquinho mais do próximo Xbox, falou que vai ter retrocompatibilidade. PlayStation 5 vai ter evento agora, quinta-feira, dia 4, 5 da tarde, horário de Brasília. Falando de joguinho, o Edge da Microsoft agora tem um joguinho. Ficou sem internet, que nem o Chrome não tem um joguinho do dinossauro, ficou sem internet, tem joguinho também. Caso você tenha um Edge, é só bater Edge //surf e você vai ver um game bem simpático, até padrão 8 bits, com a temática surf. Tem mais coisa pra falar sobre Google, sobre Facebook, mas a gente continua amanhã, terça, quarta. Não posso ficar preso no Raspberry Pi. Aliás, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tem feito um friozinho, viu? O friozinho tá chegando, torço pra que isso não complique a curva do Covid. Agora que a gente tá pensando em... Nem fechou e já tá pensando em reabrir, ainda que por fases, com regras, Rio de Janeiro e São Paulo. Tenso. Abraços, até a próxima. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.